Eu ainda consigo sentir o calor daquele dia queimando meu rosto. O asfalto fervia, meus pés descalços já sangravam, e minha garganta ardia de sede. Eu era só uma menina, pequena, magra, com as roupas rasgadas e o estômago roncando, perdida entre ruas movimentadas e olhares indiferentes. As pessoas passavam rápido, desviando de mim como se eu fosse invisível. Eu não existia para ninguém. Naquele dia, eu só queria um pouco de água. Só isso. Um copo de água. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto eu caminhava, vi um carro parado em frente a uma mansão enorme. Era preto, brilhante, com as janelas fechadas. Dentro, um homem bem vestido estava chorando. Chorando de um jeito desesperado, com o rosto escondido nas mãos. Aquilo me prendeu. Um homem rico, chorando? Eu não entendi. Mas algo me puxou até ele, como se fosse um chamado que eu não podia ignorar. Eu me aproximei devagar, com medo. A calçada brilhava de tanto calor, e o silêncio era estranho. Toquei de leve no vidro do carro, e ele se assustou. Quando levantou a cabeça, os olhos dele estavam vermelhos, inchados, com lágrimas escorrendo sem parar. Eu só consegui murmurar: "Moço, o senhor tem um pouco de água, por favor?" Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele me olhou por alguns segundos, confuso. Depois, sem dizer nada, abriu a porta. O ar gelado do carro me envolveu, e eu senti o cheiro de perfume caro misturado com tristeza. Mas quando ele me viu de perto, algo mudou no olhar dele. O rosto ficou branco, os lábios tremeram. Ele deu um passo para trás e deixou a garrafa cair. E então, desmaiou. Por um instante, eu congelei. Depois comecei a gritar: "Moço! Moço, acorda!" Mas ninguém vinha. As pessoas passavam longe, como se não quisessem se meter. Eu tremia, sem saber o que fazer. Me ajoelhei ao lado dele e encostei a mão no rosto gelado. Peguei a garrafa caída no chão e joguei um pouco de água em seu rosto. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos. Estava confuso, respirando rápido. Quando me olhou, foi como se o mundo tivesse parado. Ele sussurrou meu nome, como se o vento tivesse contado para ele: "Luna." Eu travei. "Como o senhor sabe meu nome?" perguntei. Ele não respondeu. Só começou a chorar de novo, um choro diferente, de quem acabou de encontrar um fantasma. Ele repetia o meu nome, baixinho: "Luna, Luna." Como se aquele som trouxesse de volta algo que ele tinha enterrado há muito tempo. Me olhou fixamente, os olhos brilhando de desespero e espanto. "Quem te deu esse nome?" ele perguntou, quase sem voz. "Eu não sei. Sempre me chamaram assim nas ruas. É o único nome que eu conheço", respondi. Ele ficou em silêncio. De repente, respirou fundo, enxugou o rosto e me chamou para entrar na casa. Naquele momento, tudo dentro de mim dizia para correr. Mas havia algo nele, algo que me fazia confiar. Quando pisei dentro daquela mansão, senti o cheiro de lembranças antigas. Parecia que o ar guardava histórias que ainda não haviam terminado. A casa era tão grande que parecia um labirinto. Havia quadros por toda parte, lustres brilhantes, tapetes macios, e um silêncio pesado. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma fotografia emoldurada no corredor. Nela, uma mulher sorridente segurava uma menininha, e aquela menina era idêntica a mim. "Essa é sua filha?" perguntei, sentindo o coração apertar. Ele desviou o olhar, a voz quase falhando. Ela se chamava Luna. Meu corpo inteiro arrepiou. O mesmo nome. O mesmo rosto. A mesma idade. O ar ficou denso. Eu não sabia se aquilo era coincidência ou destino. Ele se sentou no sofá, tremendo. "Quantos anos você tem?" perguntou. 10, respondi. Ele fechou os olhos, levou as mãos à cabeça e murmurou: "A minha filha teria 10 anos hoje." O silêncio tomou conta da sala. Eu o observava, sem entender o que estava acontecendo. Ele parecia quebrado, mas ao mesmo tempo, esperançoso. Foi então que ele respirou fundo e me contou tudo, o que ele nunca tinha contado a ninguém. A voz dele tremia. Há 10 anos, minha esposa e minha filha estavam viajando. O carro perdeu o controle e caiu numa ribanceira. O veículo explodiu. Encontraram o corpo da minha esposa,
Mas o da minha filha, nunca. Ele fez uma pausa. Disseram que ela morreu carbonizada. Mas eu nunca acreditei. Procurei por anos. Até que, desisti. Enquanto ele falava, eu sentia algo estranho dentro de mim. Como se meu coração reconhecesse aquelas palavras. Como se algo lá no fundo gritasse: essa é a sua história. Enquanto ele falava, seus olhos pararam no colar velho pendurado no meu pescoço. Era um pequeno cristal rachado, sujo, mas que eu guardava como se fosse parte de mim. De onde você tirou isso? Perguntou, a voz quase falhando. Eu sempre tive, desde que me lembro. Ele ficou branco. Correu até uma gaveta, abriu uma caixa e tirou uma foto antiga. Nela, uma mulher segurava um bebê com o mesmo colar no pescoço. O mesmo cristal. A mesma rachadura. Ele começou a chorar e gritou: esse colar era da minha filha. Eu dei um passo para trás, o coração disparado. Não pode ser, sussurrei. Ele caiu de joelhos, chorando como uma criança. Luna, você é minha filha. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça, me deixando sem ar. Tudo girava. Eu queria acreditar, mas como? Eu era uma mendiga. Eu não tinha nada. Mas ao olhar para ele, algo dentro de mim sabia. Aquela dor nos olhos dele era a mesma que eu sentia. Era como se duas metades tivessem finalmente se encontrado. Mesmo abalado, ele quis ter certeza. Me levou ao hospital. O caminho até lá parecia um sonho. Eu olhava pela janela e via o mundo passando. Carros, prédios, pessoas, tudo tão novo para mim. No hospital, tiraram meu sangue, o dele também. Falaram que o resultado demoraria alguns dias. Quando voltamos, ele me levou para casa. Me mostrou um quarto cheio de brinquedos antigos, ainda guardados. Disse que aquele seria o meu lugar. Naquela noite, deitada numa cama macia, chorei como nunca. Eu não sabia se era alegria, medo ou saudade de algo que eu nem lembrava de ter vivido. Os dias seguintes foram estranhos. Eu me acostumava devagar à ideia de ter um pai. Ele fazia tudo para me ver sorrir. Preparava café da manhã, me mostrava fotos antigas, me contava histórias da infância da filha dele, que agora ele acreditava ser eu. Mas havia algo no olhar dele. Algo que dizia que ele escondia um segredo. Às vezes, eu via no escritório, olhando para um retrato da esposa e chorando baixinho. Parecia haver mais naquele passado do que ele estava me contando. Quando chegou o dia do resultado, eu não dormi. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. No hospital, ficamos lado a lado, de mãos dadas. A médica entrou sorrindo, com um envelope nas mãos. Parabéns, disse. O DNA confirma. Vocês são pai e filha. Ele desabou, chorando alto. Me abraçou com força. E eu chorei junto. Era real. Depois de tantos anos de solidão, eu finalmente tinha uma família. Mas a felicidade não durou muito. Dias depois, comecei a ouvir conversas estranhas entre ele e um homem de terno. Palavras como acidente, investigação e ela ainda está viva ecoavam pelo corredor. Quando perguntei, ele desviou o olhar. Foi aí que percebi. O acidente que separou nossa família escondia algo muito mais sombrio. E a verdade, quando eu a descobrisse, mudaria tudo para sempre. Naquela noite, eu acordei com vozes vindas do escritório. Me levantei devagar e caminhei até a porta entreaberta. O som era baixo, mas pude ouvir claramente o homem dizendo: se ela descobrir a verdade, tudo vai desmoronar. Meu pai, ou melhor, o homem que agora eu sabia que era meu pai, respondeu com a voz embargada: ela tem o direito de saber. O outro rebateu: você sabe o que vai acontecer se ela souber que a mãe dela está viva. Isso vai destruí-la. Meu coração congelou. Mãe viva? Aquele som ecoou dentro da minha cabeça. Eu quase deixei um soluço escapar, mas consegui correr de volta pro quarto antes que me vissem. No dia seguinte, ele fingiu normalidade. Mas eu percebia seus olhos cansados, a respiração pesada. Algo o atormentava. Foi então que, enquanto ele tomava banho, eu entrei no escritório. Cada passo parecia um crime. Vasculhei as gavetas com o coração disparado, até que encontrei um caderno velho, com capa de couro. Era o diário da minha mãe.
As páginas estavam cheias de anotações, datas e confissões. E entre as linhas borradas de tinta e lágrimas, havia uma frase que me gelou. Se algo acontecer comigo e com Luna, procure o homem que trabalha para Richard. Ele saberá de tudo. Richard era o nome do meu pai. Aquele caderno mudou tudo. No final do diário, havia um endereço escrito à mão. Um lugar afastado, nas colinas ao norte da cidade. Não consegui dormir naquela noite. De manhã, meu pai saiu para resolver negócios. Eu esperei a casa ficar em silêncio e fugi. Peguei o primeiro ônibus que encontrei e desci perto de um casarão antigo, meio abandonado. As janelas estavam quebradas, o portão enferrujado, e havia silêncio demais. Entrei devagar, empurrando a porta. O ar era frio. E lá dentro, encontrei algo que me faria duvidar de tudo o que eu acreditava. No salão empoeirado havia dezenas de fotografias penduradas. Mulheres, crianças, famílias, todas marcadas com datas. Mas uma delas me fez parar. Era uma mulher idêntica à da foto da casa do meu pai, só que mais velha. Atrás da foto, havia uma anotação. Projeto Luna, fase 2, sujeito sobrevivente. Meu corpo tremeu. De repente, ouvi passos atrás de mim. Você não devia estar aqui, disse uma voz masculina, fria, conhecida. Quando virei, era o mesmo homem que eu havia visto conversando com meu pai. Ele me olhou com raiva e desespero ao mesmo tempo. Você não entende, garota. É perigoso. Saia daqui antes que eles te vejam. Eles quem? Perguntei, mas ele se calou. Você não devia ter encontrado isso. Sua mãe, ela não morreu. Mas se você continuar, vai colocar todos em risco. Antes que eu pudesse reagir, ele me empurrou para fora e bateu a porta. Meu coração doía. Tudo estava virando um pesadelo. Voltei para casa desesperada, chorando. Encontrei meu pai no escritório, com os olhos vermelhos. Você sabia, não sabia? Gritei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu. Sim, eu sabia. Aquela confissão me atingiu como um soco. Por quê? Perguntei. Por que mentiu para mim? Ele se aproximou, com lágrimas descendo. Porque eu não podia te perder de novo. Eles levaram sua mãe, Luna. Fizeram parecer um acidente para me calar. Eu passei 10 anos procurando vocês. E quando achei você, tive medo de te contar. Meu corpo inteiro tremia. Nada mais fazia sentido. Ele me contou tudo. Minha mãe trabalhava com uma organização que investigava crimes financeiros poderosos. Ela descobriu que o próprio sócio do meu pai estava envolvido em lavagem de dinheiro e sequestros. Quando tentou denunciá-los, forjaram um acidente. Minha mãe sobreviveu, mas foi levada. E eu fui deixada na estrada, ainda bebê, para morrer. Mas alguém me encontrou. Uma mulher que vivia nas ruas. Ela me criou até morrer de frio. E desde então eu fiquei sozinha. Agora, tudo se encaixava. Precisamos encontrar sua mãe, disse ele, com voz firme. Foi a primeira vez que eu vi coragem em seus olhos. Uma coragem nascida da culpa e do amor. Ele começou a fazer ligações, reuniu documentos e pistas antigas. Mas sabíamos que não seria fácil. Aqueles homens ainda existiam. E eles fariam de tudo para esconder a verdade. Mesmo assim, eu aceitei o risco. Eu precisava conhecer minha mãe. 3 dias depois, recebemos uma ligação anônima. Uma voz feminina, fraca, sussurrou. Luna! Richard! Eles estão me vigiando. Meu pai quase derrubou o telefone. É ela! Disse com os olhos marejados. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. Mas a voz dela ficou na minha cabeça. Era como se uma parte de mim tivesse acordado. Seguimos a pista do número. Nos levou até uma pequena clínica psiquiátrica nos arredores da cidade. O lugar era isolado, cercado por árvores. Meu pai usou o nome falso de um investigador. Entramos com cuidado. E foi lá, no quarto 14, que vi uma mulher sentada em uma cadeira, olhando pro nada. Mesmo com o cabelo grisalho e o olhar distante, eu a reconheci. Mãe! Sussurrei. Ela me olhou devagar, como se estivesse acordando de um sonho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Luna!
Ela disse, com a voz fraca. Corri até ela, e nos abraçamos. Foi o abraço mais quente, mais doloroso e mais real da minha vida. Meu pai caiu de joelhos, chorando. A enfermeira tentou nos separar, dizendo que ela precisava descansar. Mas não havia força no mundo capaz de interromper aquele momento. Depois de 10 anos, nossa família estava junta novamente. Mas a felicidade durou pouco. Antes de irmos embora, homens armados invadiram a clínica. O mesmo homem de terno liderava o grupo. Acabou. Richard. Vocês não deviam ter procurado. Meu pai se colocou na frente da gente. Vocês já destruíram uma vida. Não vão destruir outra. Ele enfrentou o próprio passado. O confronto foi tenso, mas a polícia, alertada pela médica, chegou a tempo. Aqueles homens foram presos. Na delegacia, minha mãe contou tudo. Os anos de cativeiro, as ameaças, as chantagens. Disse que só sobreviveu para um dia me encontrar. Meu pai chorava em silêncio. Eu só segurava a mão dela, prometendo nunca mais soltar. A verdade veio à tona. O sócio dele foi condenado. O império de mentiras caiu. Mas o que mais importava é que nós finalmente tínhamos paz. Meses se passaram. Minha mãe voltou para casa, aos poucos recuperando a saúde. Meu pai nunca mais foi o mesmo, mais humano, mais presente, mais amoroso. E eu deixei de ser a menina invisível das ruas. Agora eu era Luna, filha de 2 sobreviventes. A vida tinha me tirado tudo, mas também me devolveu o que eu mais precisava: amor. Hoje, quando olho para trás, percebo que cada lágrima, cada dor, cada noite com fome, me trouxe até aqui. Eu aprendi que não é o sangue que define uma família. É o amor, o perdão e a coragem de recomeçar. A vida pode te derrubar, te deixar sem nada, mas sempre existe uma chance de renascer. Mesmo nas ruas frias, há destino. Ainda carrego o colar no pescoço. O mesmo cristal rachado, agora limpo, brilhando à luz do sol. Toda vez que o toco, lembro da menina que eu fui e da mulher que minha mãe me ensinou a ser. A rachadura do cristal é como a nossa história. Partida, mas ainda inteira. Ferida, mas viva. Hoje, nós 3 vivemos juntos naquela mesma casa onde tudo começou. O jardim voltou a florescer. O riso voltou a preencher os corredores. Às vezes, vejo meu pai chorando baixinho de gratidão. E quando ele me abraça, sinto o coração dele batendo junto com o meu. Um lembrete de que o amor pode atravessar até mesmo a morte. Eu fui uma mendiga invisível. Agora sou filha, sou amada, sou viva. E essa é a minha história. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. E olha, tem outro vídeo aparecendo aí na tela agora mesmo. Eu tenho certeza que ele vai mexer com você também. Até o próximo capítulo.